Faremos uma breve pausa e estaremos de volta pontualmente em 10 minutos. Terá início, nesse momento, a palestra intitulada O Ministério Público Militar na promoção dos direitos humanos e do direito internacional humanitário. Para tanto, convidamos ao palco a promotora de Justiça Militar, doutora Nájila Nassif Palma. Leitura do currículo da palestrante. É promotora de Justiça Militar e atua como secretária de Direitos Humanos e Direito Humanitário do Ministério Público Militar. É também diretora-geral do Instituto Brasileiro de Direito Militar e Humanitário. Tem mestrado em Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Genebra. Atua como professora em curso de organizações militares e de pós-graduação. Suas publicações e áreas de interesse incluem Direito Internacional Humanitário, Direitos Humanos, Direito Penal Internacional, Operações de Paz, Agenda Mulheres, Paz e Segurança e Direito Militar. Com a palavra, doutora Nájila. Bom dia. É um prazer, uma honra enorme fazer parte desse evento. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma audiência tão ilustre na minha casa, na nossa casa. Eu estou feliz de estar participando de um evento que fala dos 50 anos do Código Penal Militar, que faz parte da minha história. Eu tenho 24 anos de Ministério Público Militar. Como promotora, 20 anos recém-comemorados na sexta-feira, ao lado do doutor Jaime, da doutora Ana Carolina, doutor Adriano, que estava aqui presente. O Ministério Público é a minha história profissional. Eu fiz uma faculdade pública e fiz a minha carreira numa instituição pública, e eu acho que é muito gratificante a gente poder contribuir de várias formas com a nossa instituição, na nossa carreira, e por isso que eu fico muito feliz. Queria agradecer imensamente ao doutor Jaime por pensar nesse evento, ao doutor Fernando por coordená-lo. Queria aqui cumprimentar todos os colegas presentes. Vou fazê-lo na pessoa do nosso procurador-geral de Justiça Militar e presidente da associação, doutor Antônio Duarte. Eu queria fazer um registro especial aqui ao doutor Péricles. Doutor Péricles foi meu examinador no concurso em 1999. A gente está sempre aprendendo. Eu tive uma aula de história hoje aqui com o senhor, aprendi coisas da minha carreira que eu não sabia, e eu vejo que eu sempre tenho que avançar, tenho que estudar mais. Todo o meu carinho, respeito e admiração a Vossa Excelência, que sempre foi uma referência, um estudioso, sempre foi uma referência para mim. Eu fui servidora pública da casa antes de ser promotora, e aqui na pessoa do doutor Barros, eu quero cumprimentar todos os colegas servidores da casa, a vocês, toda a minha admiração, são vocês que fazem avançar essa instituição. Todas as autoridades que estão aqui recebam também a minha mais respeitosa saudação. Nós vamos falar de Ministério Público na promoção de direitos humanos e de direito humanitário. Eu pensei essa nossa troca de informações aqui, estruturada em 3 momentos. Primeiro, só para a gente
relembrar esses conceitos, mas num olhar, numa perspectiva comparativa, o que são os direitos humanos, qual é o maior desafio que a gente vive no momento, o que é o direito internacional humanitário, quais são os temas, nesse segundo momento, destas áreas do direito internacional que impactam as Forças Armadas, nossa área de atuação. E, por fim, falar do papel do Ministério Público Militar, o que a gente tem feito, e já adianto aqui, muito mais numa perspectiva preventiva, vai ser a minha exposição, o que nós estamos fazendo e ainda precisamos fazer mais na promoção desses ramos do direito internacional. Para falar de direitos humanos, talvez, hoje, o nosso maior desafio seja dizer o que eles não são. Desafetar o debate, né? Direitos humanos não são temas nem de direita, nem de esquerda. Direitos humanos não são temas de propriedade de organizações não internacionais, não governamentais, sejam internacionais ou não, né, de ONGs. Direitos humanos não servem para subtrair as pessoas da sua responsabilidade criminal. Direitos humanos são temas de Estado, matéria de Estado, não de governo. Direitos humanos são o fundamento do Estado democrático de direito. No preâmbulo da nossa Constituição, se a gente lê, eles estão lá. Direitos humanos são os pilares para manter a paz no mundo, o instrumento da Organização das Nações Unidas. Direitos humanos existem para o exercício pleno da dignidade humana. Eu acredito que a gente vivencia um momento, talvez pendular, no que diz respeito ao debate de direitos humanos, né? E eu começo fazendo essa abordagem sobre essa temática, e é uma provocação para desafetar o debate, restaurar a confiança, tentar afastar discursos, às vezes um pouco distorcidos, mas para partir como premissa que direitos humanos são universais para todos nós. E é o que embasa a constituição do nosso Estado democrático de direito. As temáticas que envolvem direitos humanos, eu vou apenas passear sobre os principais tratados, porque depois nós vamos tentar contextualizar essas temáticas no ambiente das Forças Armadas. Então, quando a gente fala de sistema universal de direitos humanos, tratados que foram elaborados, sobretudo no seio da Organização das Nações Unidas, porque quando se fala de direitos humanos, a instituição que vem à mente em sistema universal global é a ONU. Nós temos, que não é um tratado, mas comemorou 70 anos no ano passado, muito simbólico, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí nós temos convenções contra o genocídio, sobre direitos civis e políticos, econômicos e sociais, e as temáticas consideradas as mais importantes no âmbito da ONU. Nós temos, então, discriminação racial, mulheres, tortura, crianças, trabalhadores migrantes, desaparecimento forçado e pessoas com deficiência. Destes, o Brasil não faz parte de trabalhadores migrantes, faz parte da maioria de todos os outros tratados. O sistema universal no seio da ONU, mas nós temos uma abordagem regional também de direitos humanos, e aí quando a gente ouve falar, né, da Corte ou da Comissão Interamericana, a gente está falando de um sistema regional, aí feito não mais no seio da ONU, mas com as especificidades regionais. A Convenção Europeia de Direitos Humanos é a mais antiga delas, a Convenção Americana, a Carta Africana, já se fala também em um instrumento árabe de direitos humanos, mas a gente ainda não tem essa formalização. Enquanto os sistemas, aqueles tratados universais, têm
comitês para avaliar o cumprimento das suas obrigações. Os estados que fazem parte daqueles tratados aceitam esses comitês. A gente, às vezes, tem visita de representantes do comitê que está fiscalizando ou avaliando como está o Estado naquelas temáticas. Quando a gente fala de sistemas regionais, nós temos comissões e cortes. Então, nós temos a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. A europeia fica em Estrasburgo, a americana em Costa Rica. Nós temos, neste caso, o Brasil aceitou não só, a convenção, mas um ato posterior, o Pacto de São José da Costa Rica, é a Convenção Americana. Ai, perdão. Opa! E nós aceitamos a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós estamos com esse aparato normativo internacional fazendo parte do ordenamento jurídico nacional, uma vez que o Brasil se vinculou a todos esses tratados. E se a gente vai ver qual é o impacto de um tratado de direitos humanos no ordenamento jurídico interno, a gente sabe, que depois da Emenda Constitucional 45, de 2004, terão validade de emenda constitucional se passarem por um quórum qualificado. Não é isso? Só que nós temos o que não passou por quórum qualificado. Como é que fica? Qual é a validade, o impacto? E aí o Supremo tem uma decisão que vale como status de supralegal, não é isso? Só temos no Brasil, até agora, com o status de emenda constitucional que passou por esse quórum qualificado, a Convenção sobre questão de pessoas com deficiências. Os outros tratados de direitos humanos são recepcionados no ordenamento jurídico pátrio com o status supralegal. O que é isso? Mais que a lei, menos que a Constituição. Então, quer dizer o quê? O Brasil hierarquiza tratados de direitos humanos na pirâmide, hierarquia normativa nacional. Temas de direitos humanos têm uma validade maior no sistema jurídico nacional. Não é o mesmo na Europa, por exemplo, que trata direito internacional e direito interno. Direito internacional importa se é comércio exterior, se é direitos humanos, é uma abordagem só. Mas aqui, alguns países da América Latina, isso é comum, eles, depois da abertura de seu regime, por passado outras experiências, todos hierarquizaram, colocaram tratados de direitos humanos com uma hierarquia normativa maior. É o caso do Brasil, da Argentina, Paraguai, Uruguai, por exemplo. Bom. Isso é uma introdução sobre direitos humanos. Direitos humanos regula o Estado com o seu nacional, essa sua relação. Agora a gente vai falar de direito humanitário, que é outro ramo do direito internacional, que tem um nome até parecido, pode induzir a confusão. Por isso, esse momento inicial de abordagem, este é o ramo do direito que tem a nobre e ambiciosa pretensão de regular conflitos armados. Só se aplica direito humanitário em conflitos armados que podem ser internos ou internacionais, mas somente em conflitos armados. A nomenclatura, inclusive, pode induzir uma confusão, mas ele foi conhecido como as leis de guerra, direito da guerra, ou a mais técnica das nossas terminologias, e a preferida em ambientes militares, inclusive, o DICA, Direito Internacional dos Conflitos Armados. Mas, quando a gente fala de direito humanitário, eu já não estou falando mais da proteção plena da dignidade do ser humano em qualquer tempo e lugar, sob a égide da ONU, regulando a sua relação do Estado com o nacional. Quando eu falo de direito humanitário, qual é a instituição que vem à minha mente, guardiã desse ramo do direito? É a Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, criado pelos tratados de direito humanitário. Quando eu falo de direito humanitário, eu não estou pensando na relação do Estado com o meu nacional. É a relação do Estado protegendo o civil do inimigo.
Essa é a proteção. A relação não é a mesma. É outro cenário, outro desenvolvimento, outro ramo do direito internacional. Esse aqui regula condução das hostilidades, limita efeitos dos conflitos armados, protege e restringe. Protege quem em tempo de guerra, quem merece proteção em tempo de conflitos armados, e não participa das hostilidades, né? Civis, doentes, náufragos, prisioneiros de guerra, é desse ramo do direito que a gente está falando. O que tem que restringir em tempo de guerra? Um Estado pode usar a arma que quiser em tempo de guerra? Tem liberdade limitada? Não. Então, aqui se restringe meios e métodos de combate. E quais são as fontes desse ramo do direito internacional? As famosas convenções de Genebra, que completaram 70 anos, mais um ano, né? Esse ano tem mais esta comemoração importante, histórica. Não se dá para falar muito em celebração, porque quando a gente olha para o terreno em momentos de conflitos armados, infelizmente ainda resta muito a implementar. Mas as convenções de Genebra estão completando 70 anos nesse ano, e elas regulamentam, protegem as pessoas fora de combate, olha, todas elas, o ferido da guerra na terra, na guerra do mar, o prisioneiro de guerra, a população civil. E os seus protocolos, os mais conhecidos, esses dois, sobre conflitos armados internacionais e conflitos armados internos. Direito humanitário só em tempo de guerra, em tempo de conflito armado. Direitos humanos em todo o tempo e lugar. Poxa, mas não está induzindo a confusão? A nomenclatura é parecida? Vamos tentar contextualizar um pouco mais ainda. Num quadro que tenta sintetizar, aqui seria uma escalada hipotética de violência, tempos de paz, distúrbios e tensões, conflitos armados não internacionais, guerras internas, e conflitos armados. Não significa que para chegar aqui eu tenho que passar por aqui, mas é uma forma de tentar expor. E a gente vendo essa comparação, qual é a relação de direitos humanos e de direito humanitário? Ora, direitos humanos não se aplicam em todo tempo e lugar? Está lá. Só que eu só posso garantir a dignidade plena do ser humano se eu estiver num estado de normalidade. Se eu não estou no estado de normalidade, alguns direitos humanos podem ser suspensos, menos grave, ou restritos em época de exceção. E nós vamos ver essas hipóteses, como um estado de defesa, estado de sítio. Então, ficam as inderrogáveis, mesmo na mais excepcional das circunstâncias, valem direitos humanos, mas alguns eu não posso mais garantir enquanto Estado, então eles permanecem valendo inderrogáveis. Por exemplo, direito à vida. Qual um que eu posso derrogar em tempo de guerra? Está até na nossa Constituição, que reflete tratados de direitos humanos. Direito de ir e vir, não pode ter toque de recolher. Direito de associação, de correspondência. Alguns direitos podem ser suspensos ou restritos em épocas excepcionais. Isso é a filosofia e a essência dos direitos humanos. E o direito humanitário, só em tempo de guerra, só abro a porta dele quando eu estiver num conflito armado, guerra interna ou guerra internacional. Então, há momentos em que ambos se aplicam, mas cada um para uma situação. Sabemos que no direito internacional humanitário, como os Estados têm pudor de legitimar insurreições, de abrir para ingerências internacionais em assuntos internos, em flexibilizar a sua soberania, os próprios Estados produzem muito pouco em regras para a proteção e a restrição de conflitos armados internos. É o próprio pudor dos Estados, né? Por quê? Porque o Estado pensa assim, se tem algum problema interno, muito difícil eu reconhecer que eu estou num conflito interno. Por quê? Porque eu tenho, a obrigação é minha jurisdição aqui dentro do meu território nacional para manter, por exemplo, a ordem pública, para manter, por exemplo, a segurança. Então, quando os Estados vão fazer regras para conflitos internos, eles têm um pudor, fazem muito pouco, e a gente tem uma desproporção. Em conflitos internos, eu diria que isso aqui é um elenco de 600 artigos, tem uns 30 para conflitos internos e uns 570
para conflitos internacionais. Mas, em conflitos armados internos, nós teremos a aplicação concomitante de direitos humanos inderrogáveis, relação do Estado com o seu nacional, direito internacional humanitário, relação entre as partes beligerantes e, no conflito armado internacional, a mesma coisa. Bom, está muito conceitual, vamos pensar em algum critério mais prático, vamos destacar aqui um elemento, o uso da força, para a gente ver qual é a diferença nesses dois contextos. E aqui, apenas um elemento destacado para a gente ver na prática o que é a diferença do paradigma do uso da força no direito internacional dos direitos humanos e o paradigma do uso da força no direito internacional humanitário em tempos de guerra. O que quer dizer isso? Ora, vamos imaginar forças militares fazendo ambas as operações. Eu usei a nomenclatura bélica e policial para fazer a diferença da natureza, mas ambas podem ser feitas, operações feitas por tropas militares. As operações bélicas serão feitas em situação de conflitos armados e as operações policiais em tempo de paz, em tempo de distúrbios internos, e também tem operação policial em tempo de conflito armado. Porque mesmo quando eu estou em conflito armado, eu ainda tenho outras situações concomitantemente nesse mesmo cenário. Eu posso estar combatendo o inimigo, mas também, ao mesmo tempo, o inimigo oponente, desde que classificado como um agente não estatal num conflito armado interno, e, ao mesmo tempo, está combatendo criminalidade. Vamos pensar na Síria, por exemplo. Hoje, a Síria, ao mesmo tempo, tem conflitos internacionais, envolvimento de agentes externos, conflitos internos e ações de combate à criminalidade. Tudo, ao mesmo tempo, acontecendo no mesmo cenário. Por isso, a importância de conhecer qual é o aparato normativo que envolve. E que não é de tão simples identificação. Em tempos de guerra, aplicar-se-á, a gente viu, direito humanitário e direitos humanos inderrogáveis. Em operações policiais, direitos humanos ou direito interno. A ação em tempo de guerra das tropas é contra o combatente ou civil que participa das hostilidades, desde que a gente tenha a caracterização de fato de agentes não estatais que possam configurar os elementos de um grupo armado configurador de uma parte inimiga no conflito interno. E aqui a ação contra civis que cometem crimes ou ameaçam a ordem ou a segurança pública. O objetivo numa operação bélica é enfraquecer o potencial bélico inimigo. O de uma operação policial, garantia da lei e da ordem e combate à criminalidade, de natureza policial. O uso da força é normal na guerra, contra combatentes e objetivos militares. Eu não posso usar força contra a pessoa que não participa das hostilidades, que ela é protegida. O uso da força em operações policiais somente após esgotar os outros meios. É o uso diferenciado ou progressivo da força. São os padrões internacionais do uso da força para operações, para law enforcement, né? Agentes estatais de imposição da lei, de garantia da lei e da ordem. Uso letal de arma, né? Uso da força letal ou uso da arma de fogo é comum numa operação bélica e é uma medida extrema numa operação policial. Então, esse é um diagnóstico dos dois ramos do direito, feito uma introdução comparativa e tentando trazer para o mais específico, destacando o uso da força para a gente analisar sob a luz desses dois aparatos normativos. Agora a gente passa para o segundo momento, que são temas de direitos humanos nas Forças Armadas. E depois nós vamos ver temas de direito humanitário, a gente já viu o que são, nas Forças Armadas também. Os militares são sujeitos e agentes de direitos humanos. Os militares são titulares de direitos no âmbito orgânico, dentro da força. Esta noção de cidadão uniformizado, ela é construída na Europa, eu vou até citar um exemplo, onde se tem, inclusive, lá resolução, até manual de direitos humanos para o pessoal militar, ela a parte da seguinte premissa:
dadas as peculiaridades, ressalvadas as peculiaridades da vida militar e o que ela exige, o militar é tão cidadão quanto qualquer outra pessoa. Mas algumas questões, e aí vai depender do Estado soberano e qual é a cultura que se tem do serviço militar, da vida militar, da expressão do militar na sociedade, para se saber o que a lei vai restringir ou não, ou a Constituição, a cada cidadão em cada Estado soberano. E nós temos uma dimensão externa de temas de direitos humanos, que é quando o militar interage em missões de natureza não bélica, de não guerra, com civis de populações locais. Então, quando o militar é empregado, e vamos usar exemplos aqui que são de êxito eficaz no âmbito militar e que não são incursões bélicas. E a gente pode citar missões de paz, por exemplo. O aparato normativo para as tropas desdobradas em missão de paz é o direito internacional dos direitos humanos. Os nossos peacekeepers não vão como combatentes para decidir conflito, até porque a nossa Constituição impede esse desdobramento de militares para decidir conflitos. É princípio da nossa Constituição a resolução pacífica de controvérsias e a não intervenção. Então, nós mandamos tropas para fazer segurança, estabilização, em missões de estabilização, até era o nome da do Haiti, para fazer a segurança, manter um ambiente seguro e estável. Não vão para decidir conflitos armados como combatentes. Não quer dizer que não possam usar força, isso é diferente. Se tiver que usar força, vão usar. E raramente pode acontecer, não só de usar a força para cumprir esse ambiente seguro e estável. Pode acontecer de um peacekeeper usar a força se engajando num conflito armado. Conflito armado tem um aparato técnico, não é confronto, é enfrentamento armado. Conflito armado tem toda uma noção jurídica para que se abra a porta do direito internacional humanitário. Então, quando a gente fala aqui conflito armado, não é usar a força em enfrentamento, por exemplo, em confronto armado, né? Aí as noções são diferentes. Nas missões não tipicamente bélicas, os militares precisam respeitar os direitos humanos na interação com as populações, com os civis locais. Eu dei o exemplo da MINUSTAH. Temos hoje, já que a MINUSTAH acabou, por lá passaram cerca de 37 mil militares das 3 forças, majoritariamente do Exército, também policiais passaram por lá. E os militares, nas missões que se engajam, derrapam muito pouco. Nas missões de natureza não bélica, de não guerra, que não é a sua essência da vida militar, mesmo assim os militares derrapam muito pouco. Por que eu digo derrapam muito pouco? Porque a minha análise é, como operadora do direito, nos números de processos criminais que chegam à Justiça Militar da União. E nós fizemos um levantamento, no caso do Haiti, por exemplo, e é irrisório o número de inquéritos civis, de inquéritos policiais militares instaurados. Nessa pesquisa que nós fizemos, foi de 52, num lapso temporal de 2004 a 2017, 37 mil homens, né? Dos 52, 5 viraram processos, 4 foram absolvidos, e só um teve condenação por um crime propriamente militar, recusa a ordem de sentinela. Então, derrapam muito pouco. Qual o outro exemplo? Só antes de sair das missões de paz, fazer aqui um registro, que embora a gente não tenha mais a MINUSTAH, no Líbano nós temos a Força Tarefa Marítima da Unifil, que é comandada por um almirante brasileiro desde 2011, e que é a única única missão que tem um braço naval, e que a Marinha do Brasil faz um trabalho muito destacado lá. Tem a nau Capitânia, manda um navio, embora a esquadra seja de 6, às vezes 7 navios, e é de várias nacionalidades. A missão, hoje, da Força Tarefa Marítima no Líbano é de policiar o mar do Líbano territorial para evitar a entrada de armas que recrudesça os conflitos que já tem lá dentro e ajudar na formação da Marinha libanesa. Isso é uma missão de natureza não bélica, onde impera direitos humanos
ainda que excepcionalmente se engaje no conflito, a gente vai ver que tem uma exceção. Outra, ações de garantia da lei e da ordem. Impactam com populações locais, não são missões de natureza bélica, são missões onde, e aqui eu posso dizer porque também acompanho, eu sou do Rio de Janeiro, então, como promotora de justiça e como cidadã, acompanho a situação do Rio de Janeiro, e desde 2010, a situação de violência urbana exacerbada tem demandado, a sociedade tem demandado a vinda de militares para ajudarem com foco na segurança pública. Desde 2010, nós tivemos no Complexo do Alemão, depois, 2014, 2015, no Complexo da Maré, e, mais recentemente, de 2017, durante o período da intervenção, uma outra configuração de ação de garantia da lei e da ordem. As duas primeiras com ocupação territorial nas comunidades, mas fazendo patrulhamento ostensivo e mantendo esse ambiente seguro para as forças de segurança que continuam existindo e exercendo o seu papel, adentrarem e fazerem cumprimento dos seus mandados. Desculpe. Já a de 2017, que foi a que ficou em vigor durante a intervenção federal, tinha um outro desenho, não mais de ocupação territorial, desdobramento de grandes efetivos, mas sem prévia comunicação do local e sem ficar muito tempo, com missões mais curtas. Qual a missão? Manter uma estabilização dinâmica, um cerco afastado e mais curto, e, se necessário, uma incursão, para permitir que as forças de segurança, em apoio às forças de segurança, para que essas cumpram a sua missão. O que não significa dizer que não houve enfrentamento com a criminalidade, inclusive com disparos de arma de fogo, inclusive com mortes de civis que enfrentaram as forças de segurança e as tropas militares nessas circunstâncias. Também derrapam muito pouco os militares. Também acompanho o trabalho como promotora de justiça atuante lá, desde 2010. Então, os números de justiça demonstram que há pouco desvio na conduta dos militares na atuação de missões de natureza não bélica. A terceira que eu vou citar, essa eu não acompanho como promotora de justiça, porque acontece lá em Roraima, é a Força Tarefa Logística Humanitária, que faz parte da Operação Acolhida, onde os militares lá estão fazendo o quê? Recebendo, acolhendo e internalizando os migrantes, majoritariamente, lá no caso, vindos da Venezuela. Também é uma missão de natureza não bélica, onde impera os direitos humanos e que os militares estão tendo tropas em contato com a população civil. São 3 exemplos aqui dessa circunstância que seria o respeito necessário aos agentes, os militares como agentes de direitos humanos, na dimensão extra-quartel. Eu citei, então, temos uma recomendação em um manual de direitos humanos já na Europa, esse aqui é de 2018, que fala sobre direitos humanos e garantias fundamentais das forças militares, e essa recomendação do Conselho de Europa, e eu vou citar alguns temas que lá estão, que seriam questões de direitos humanos dentro da carreira da vida militar. Então, na dimensão interna, só é possível, à luz dos direitos humanos, a exposição da vida a perigo do militar com um propósito claro e legítimo, não desnecessário. Riscos e rigor excessivo em treinamentos militares não são são vistos como violadores dos direitos humanos. Menores de 18 anos matriculados e até recrutas, essa fase de transição da vida civil para a vida militar, requer uma atenção maior, um olhar mais cuidadoso. Aqui a gente pode pensar em trotes, né? Trotes violentos também, que volta e meia acontece, a gente vislumbra dentro de unidades militares. Tarefas incompatíveis, designar o militar para fazer tarefa que nada tem a ver com o serviço militar ou com o propósito daquela organização ou daquela força, não foi para isso. Essa é a conceituação que o militar incorporou, está ou presta, inclusive o serviço militar
obrigatório. Vida privada e familiar respeitada, desde que, né, as distâncias familiares só sejam justificadas por necessidade militar. O que se fala aqui é não transferir, que não seja por um motivo de eficiência militar, de eficácia, e não por um castigo ou por uma perseguição. Essa é a visão para longe da família. Então, essas são temáticas interessantes de direitos humanos dentro da vida militar. A objeção de consciência dos conscritos, aqueles que têm convicção filosófica, religiosa, de que não querem contribuir ou fazer parte das armas. Restrições à liberdade de expressão, a gente pode pensar aí no debate que tem havido, inclusive, cada Estado vai ter o seu posicionamento. A linha aqui é dizer que a restrição à liberdade de expressão tem que ser legal e só quando necessária, que não vai afrontar a disciplina militar. A gente pode pensar aqui no debate que estava tendo sobre redes sociais, participação de militares em redes sociais, por exemplo. Restrição à liberdade de associação e reunião pacífica. Ontem foi falado pelo doutor Fábio a questão de greve. A greve aqui no Brasil não é permitida, mas diz a essência, né, da construção de direitos humanos dentro da vida militar, que essa restrição tem que ser, pode acontecer, mas tem que ser por lei e só justificada quando afrontar ou a disciplina militar, ou as instituições, ou até a segurança nacional, foi o exemplo, e a segurança pública foi o exemplo que ele usou com a greve das polícias. O sistema de disciplina, a natureza da infração, só aquela que afronte efetivamente a disciplina, deve haver uma proporcionalidade da punição, é proibido punições coletivas, são todos temas de direitos humanos dentro da vida da carreira militar, naturalmente respeitadas as peculiaridades, mas que essas peculiaridades não podem ultrapassar ou depassar o razoável, porque cidadão militar tem direitos humanos a serem garantidos. Os direitos do preso disciplinar, de saber por que motivo está preso, qual foi a autoridade, se é competente, dar a oportunidade, inclusive, dele ter o seu contraditório na vida disciplinar também. Dignidade, não trabalhos humilhantes ou situações que sejam vexatórias. Saúde, segurança no trabalho. Claro que a gente vai pensar segurança no trabalho quando estiver em tempo de paz, talvez dentro do quartel, depende da missão que ele está cumprindo. Não é a missão perigosa que ele vai cumprir, mas é quando ele está dentro do quartel, ele está em treinamento, tem que ter uma segurança no trabalho. Julgamento justo, imparcial e respeito às garantias de um devido processo legal. Tivemos uma aula com o Dr. Pérez, que inclusive citou decisões de cortes, tanto a europeia quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A maior crítica que o sistema de justiça militar recebe das organizações de direitos humanos é a sua potencial falta de independência e imparcialidade, por ser, na maioria das vezes, compostas por militares. No Brasil, o doutor Péricles já nos relembrou, a justiça militar faz parte do poder judiciário. Mas é preciso dizer que esse movimento de transição da justiça militar à luz dos direitos humanos está acontecendo no mundo inteiro já há algum tempo. Nós tivemos notícia do estudo de direito comparado, trazido também pelo nosso ministro, que já houve estados que extinguiram, outros não extinguiram. Há um movimento de restrição de competência da justiça militar. Há justiças militares que estão mudando por pressões externas de cortes, decisões de cortes de direitos humanos, outras que estão mudando internamente, mas fato é que todas as justiças militares, ou quase todas, estão passando por um momento de releitura, de transição. A nossa também. As duas leis que nós tivemos recentemente foram muito importantes. Uma foi muito criticada ao olhar das organizações de direitos humanos, que foi a 13491, que fez o quê? Ampliou a competência, quando a tendência ao olhar de alguns é de restrição. E a minha crítica a esses que olham desta forma é no sentido de que o importante não é esta questão importante, e esse é o valor de direitos humanos, é uma justiça que seja independente e imparcial. A competência aumentada ou não, isso é uma decisão da jurisdição do Estado, do legislativo, da sociedade.
o valor de direitos humanos é a maior crítica que a gente recebe. A 13491 foi, inclusive, motivo de declarações de enviados, de enviados especiais da ONU, de várias temáticas, fazendo uma crítica. Existe um estudo da Subcomissão de Direitos Humanos de 2006, da ONU, falando de alguns enunciados, são 20 enunciados, como deve ser a administração da justiça por tribunais militares. O ideal. Não são obrigatórios, alguns não nos atendem, outros sim, mas eu acho que nós somos uma justiça de tradição, uma justiça eficaz, uma justiça especializada, uma justiça célere, uma justiça móvel, e é por isso que eu tenho muito orgulho de atuar nesse sistema, mas eu também acho que a gente sempre tem que repensar o que tem para melhorar, e sempre tem, e tem. E é sempre bom que a gente repense vindo de dentro do que com pressões externas. Então, é assim que é a minha inquietação jurídica que eu externo a todos nesse sentido. A outra grande mudança que a gente teve recente é a lei que... Qual é o número, doutor Pérez? 13774, que o senhor também nos anunciou. Essa é a mais recente. Hoje a gente tem o juiz federal da Justiça Militar, eu vou ficar só nesse particular da lei, para dizer, presidindo o conselho e o julgamento monocrático do civil, que é uma das formas, inclusive, de modernizar, evoluir a justiça militar e rechaçar parte dessas críticas. Uma das grandes críticas que a justiça militar até ainda recebe é colocar um civil sentado diante de um conselho militar. E quando a gente tem o juiz federal presidindo, a gente dá essa tecnicidade mais valorizada, ele já fazia parte do conselho, para aqueles que acham que a nossa justiça militar padece de imparcialidade ou de independência. Porque eu sou uma ferrenha defensora da justiça militar. Eu atuo nesse sistema e eu acredito nele. Então, as críticas que são por desconhecimento ou por intenção deliberada, a gente precisa rebater. Mas a gente tem que sempre fazer, dentro do Ministério Público Militar, dentro da Justiça Militar da União, dentro da Defensoria Pública, dentro das Forças Armadas, sempre uma autoavaliação do que a gente pode avançar, do que a gente pode evoluir, e sempre há onde melhorar. Maior participação das mulheres é um compromisso internacional, temos mulheres destacadas nas Forças Armadas, mas ainda um percentual pequeno. Existe uma política da ONU de 50%, 50-50%. E a gente tem, inclusive, em missões de paz. E a gente tem números aí, metas para atingir. Estamos avançando, mas ainda precisamos avançar mais. Questões relativas à população LGBTI dentro da força e proibição de discriminação racial, também questões dentro da força. E aqui é uma iniciativa do Ministério Público Federal, um termo de ajustamento de conduta para cotas em concursos, com as Forças Armadas, com cotas raciais para concursos de ingresso na carreira militar, e há uma recomendação para que não haja reforma pelo motivo da transexualidade, ela dando a motivação da reforma. No trato com a população civil externa, o que a gente tem é o paradigma do uso da força, que já foi traduzido naquele quadro, a abordagem de civis, quando estão em patrulhamento e precisar, no exercício do poder de polícia, fazer uma revista, fazer uma abordagem, tem que ter especial atenção aos grupos mais vulneráveis, porque a gente tem o Estatuto da Criança, tem do idoso, pessoas com deficiência, como se dirigir à população LGBTI. O Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública, na época da intervenção, para policiais militares, lançou um aplicativo com essas dicas da abordagem para os policiais. Muito interessante. Fazendo essa inclusão dos grupos mais vulneráveis, ou seja, para capacitar mais essa abordagem. Na dimensão penal, a gente tem quais são as questões de direitos humanos que chegam para debate, né? Desaparecimentos forçados, tortura, ou já chegaram, né, no passado, desaparecimentos forçados, tortura, uso excessivo da força,
violência sexual. São temas que referem, normalmente, o debate à questão de direitos humanos. Passando agora para questões de direito humanitário no âmbito das Forças Armadas, a gente tem aí esta obrigação, já que é um ramo do direito previsto para tempo de guerra, de conflito armado, a gente tem, em tempos de paz, algumas obrigações para cumprir. Divulgação e difusão desde os tempos de paz, inclusão no processo decisório militar, né, o comandante, na doutrina militar, antes de decidir por um ataque, as considerações de direito humanitário têm que chegar assim, ao seu patamar de análise. Revisão dos regulamentos disciplinares, capacitação de assessores jurídicos é uma obrigação, e aqui, desde que possível, a separação de potenciais objetivos militares de áreas urbanas densamente povoadas. No Rio de Janeiro é tudo muito misturado, então, se tivesse um conflito armado, preventivamente, essa aqui é a ideia do direito, as unidades são objetivos militares e a probabilidade de danos colaterais, que é uma expressão de natureza bélica, que é a morte de civis quando há um ataque militar, ainda que contra um objetivo legítimo, mas quando ela é desproporcional, ela pode ser vista como contrária ao direito. E aí a gente passa para a última fase, que é a atuação do Ministério Público nessas áreas. E como eu antecipei, eu vou me ater mais... atuação preventiva, atuação de persecução criminal. Todo promotor de justiça militar é um agente garantidor, fiscalizador dos direitos humanos dentro das Forças Armadas. Por quê? Porque direitos humanos e direito humanitário fazem parte do ordenamento jurídico interno, quando o Brasil se vincula, e o Ministério Público é o fiscal da lei. Não é isso? Então, é implícito na sua atuação. Quando há investigação, julgamento de questões, vários crimes, o direito à vida, por exemplo, um homicídio, a gente pode não falar, é um tema de direitos humanos, mas porque é o direito à vida. Então, essas questões de direitos humanos e direito penal, elas se fundem aqui nessa parte de persecução criminal. Eu vou me ater mais, então, à parte da atuação preventiva. E, nesse sentido, o doutor Jaime de Cássio Miranda, no ano passado, criou a Secretaria de Direitos Humanos e de Direito Humanitário para canalizar, articular, concentrar iniciativas que o Ministério Público Militar já vinha fazendo há muitos anos. Simbolicamente, é o registro de que a temática é importante, é destacada, é relevante. Mas há um trabalho que já é feito há muito tempo. Também o Instituto Brasileiro de Direito Militar e Humanitário, que nasceu no seio do Ministério Público Militar, junto à associação, é uma iniciativa também no sentido de favorecer o estudo dessa área do direito. A secretaria é um órgão de assessoramento do Procurador-Geral para políticas institucionais nestas áreas de direitos humanos e de direito humanitário. E dentro das suas atribuições está de acordos de cooperação com instituições para avançar nesse objetivo. O que nós temos feito? Nós temos feito, sobretudo desde 2009, 2010, a divulgação de direitos humanos e de direito humanitário junto às Forças Armadas e à sociedade civil. Então, há uma agenda nas escolas militares, escolas de comando Estado-Maior, mas também a EAOAR, da Força Aérea, a AMAN, outras escolas, onde há incursões, interações na área de direitos humanos e direito humanitário, então, na formação militar. A Escola Superior de Guerra tem um curso destacado desde 2008, específico de Direito Internacional dos Conflitos Armados, para capacitar assessores militares nessa área. A gente tem uma contribuição, o Ministério Público participa nessa formação desde 2009. Cooperação para a organização de eventos jurídicos, divulgar e difundir é uma das nossas
práticas preventivas. E aqui eu vou citar a cooperação com o Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, que desde 2017 a gente tem contribuído na sugestão de temas de direitos humanos e de direito humanitário nas jornadas jurídicas anuais que lá acontecem. Então, em 2017, houve um debate sobre a situação do Rio de Janeiro, se era GLO, se era conflito armado. Em 2018, houve, o ano passado, o aniversário, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e neste ano, agora no mês que vem, faremos um painel sobre os 70 anos das Convenções de Genebra, que são o marco normativo do direito humanitário. Publicações, inclusive quero destacar aqui que a revista do MPM destinou uma parte temática em homenagem aos 70 anos das Convenções de Genebra, só para artigos nesta temática, e que deve ser em breve lançada. O diálogo com a sociedade civil nessa temática tem acontecido, né? Em especial durante a intervenção federal. Nós participamos de uma audiência pública que foi conduzida na Defensoria Pública da União com sociedade civil, com líderes de movimentos sociais, para o esclarecimento de questões, e dentre elas também de direitos humanos, sobre o momento da intervenção federal. A nossa ouvidoria também participou de ações comunitárias nas comunidades impactadas durante a intervenção federal, com a atuação de tropas. Reuniões, nós tivemos reuniões com a Unicef, muita preocupação com a questão de crianças, isso aqui, esses exemplos que eu dou mais na época da intervenção federal, projetos com organizações, recebemos organizações de direitos humanos para esclarecimento de questões todas relacionadas ao que representava a atuação das tropas militares, sobretudo durante a intervenção federal. Recomendações. O Ministério Público Militar, a gente falou sobre instruções lá atrás, uma questão de direitos humanos, né, instruções especiais, algumas instruções para grupos especiais das Forças Armadas. Existe uma recomendação de 2011, com o cuidado do risco e calculado que se deve ter das Forças Armadas, com indicações, existência de aparato médico que tem que estar disponível, cálculo do risco para instruções especializadas em grupos de elite dentro das Forças Armadas. No âmbito da intervenção federal, o doutor Jaime, Procurador-Geral de Justiça Militar, expediu 2 recomendações ao interventor federal na área de direitos humanos. Uma delas para ajustar na regra de engajamento um registro que poderia ser entendido como a possibilidade de uso da força letal para a defesa de patrimônio. Uma dessas foi, a outra foi para recomendar a elaboração de protocolo de abordagem quando as tropas forem interagir com locais, então dando mais atenção aos grupos vulneráveis, que é a necessidade de ter um protocolo de abordagem para crianças, para idosos, pessoas com deficiências, população LGBTI, para capacitar melhor os militares. E também para treinamento em direitos humanos, que era, e isso foi bastante esclarecido, o aparato normativo a imperar durante a intervenção federal. Inquérito civil e ação civil pública. Quero registrar aqui um inquérito civil lá no Rio de Janeiro, já tem algum tempo, onde foi constatado, durante uma investigação criminal, a morte de acho que era um soldado, por intoxicação na pintura de um avião dentro de um hangar. E então foi aberto o inquérito civil e feito um termo de ajuste de conduta para que isso não mais acontecesse. E isso efetivamente foi cumprido pelas Forças Armadas, e aquela falta de segurança naquela pintura ou na segurança do trabalho daqueles agentes, isso foi contornado, então foi melhorado dali para frente. Ação civil pública, eu quero citar aqui, há várias, mas 3 temáticas interessantes que foram já levadas na Justiça Federal, em uma iniciativa até pioneira de colegas lá do Sul,
sobre temáticas de direitos humanos. Uma era a questão do uso de taifeiros em residências de superiores, fazendo trabalho que não era trabalho de ordem, né, de natureza militar. E aí eu volto àquela temática que a gente citou, que é um trabalho de natureza militar, não fazer desvios de tarefas. Então, foi nesse sentido, essa foi parcialmente provida. Houve uma que não foi provida, mas era para aumentar o limite de auxílio-transporte, para que o soldado, o recruta que voltasse para casa e morasse muito longe, não tinha dinheiro para pagar, para ele chegar na família, em alguns locais, tinha um limite para pagar, né? Não foi provida, mas é uma questão, nós vimos lá atrás, vamos voltar às nossas temáticas de direitos humanos, vida privada e proximidade da família, né? Então, foi nesse sentido, mas essa não foi provida. E tem mais uma, da objeção de consciência, objetor de consciência. Essa, salvo engano, ainda está em trâmite, mas levantado também numa ação civil pública, não de natureza criminal, para que esse direito de objetar, né, de ser objetor de consciência, fosse regulamentado dentro das Forças Armadas. Na carreira, né, esses temas já fazem parte do concurso de ingresso, Direitos Humanos e Direito Humanitário, na magistratura também, né, doutor Péricles? Na formação inicial, e aqui eu chamo de formação inicial, depois que passa no concurso, tem um curso de ingresso e vitaliciamento. Foi feito de uma forma pioneira, também destacada, depois foi até feita da mesma forma pelo MPF, onde os novos colegas passavam um período trabalhando e um período aqui fazendo ações de natureza prática com uma formação humanística, conhecendo a vida, as características da vida militar, e estudando e refletindo, porque quando conhecimento necessário já se tem, depois que passou no concurso, nessa formação inicial é voltada para a prática. Então, em períodos sazonais, 2 semanas aqui, um período trabalhando e voltando com suas questões, durou 15 meses, não é isso? Mais ou menos, o curso de ingresso e vitaliciamento. Então, uma fórmula diferenciada que proporcionou uma qualificação também diferente. A formação continuada nós fazemos na Escola Superior do Ministério Público da União. E lá nós temos feitos, né, nessa matéria, a nossa capacitação nessas áreas. Posso citar aqui uma oficina sobre crimes de guerra que nós fizemos em 2013, uma oficina sobre a atuação do Ministério Público Militar em missões de paz, em 2014, desafios do Ministério Público Militar na agenda Mulheres, Paz e Segurança, 2017, e neste ano tivemos o primeiro curso à distância, mais específico para membros e servidores do Ministério Público da União, curso de Direito Internacional Humanitário, no âmbito da Escola Superior do Ministério Público da União. E teremos agora, no Rio de Janeiro ainda, nesse ano, mais 2 atividades na temática, um seminário sobre afirmação, promoção e proteção de direitos humanos nas Forças Armadas, no dia 13 de novembro, lá no Rio de Janeiro, e aqui em Brasília, no final de novembro, uma oficina para avaliar o diagnóstico dos desafios da mulher na carreira do Ministério Público Militar, membros, servidores, e questão étnico-racial. Essa, inclusive, vem por recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público e que está nas atribuições dessa secretaria de avançar e pensar em desenvolver políticas institucionais internas nas questões tanto de gênero quanto étnico-racial. E, por longo tempo, enquanto os orçamentos permitiam, foi feita a capacitação no Instituto Internacional de Direito Humanitário de Sanremo, regularmente de colegas, de membros do Ministério Público Militar. Portanto, o investimento na formação no item carreira. Missões de paz, eu já fiz uma incursão, só para, então, arrematar. Nós temos uma participação na formação dos contingentes, tanto no CECOPAB, Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, como no Centro de Operações de Paz de caráter naval. Esse, em especial, inaugurou um curso específico de missões de paz para mulheres e já está no 3º estágio.
Diálogo sobre missões de paz. Desde 2015, o Ministério Público Militar tem articulado um debate com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa e a Justiça Militar da União sobre missões de paz. Por quê? Porque o secretário-geral da ONU tem demandado dos estados, e nós participamos de missões de paz, medidas especiais de rigor, celeridade, transparência no trato de questões de crimes de natureza sexual. É a política tolerância zero quanto ao abuso e exploração sexual por parte de peacekeepers. Nunca dentro da ONU uma medida tinha sido tão invasiva, pedindo, inclusive, o secretário-geral da ONU que os estados modifiquem as suas legislações para atender com rigor, transparência e celeridade, no caso de um peacekeeper cometer um crime de natureza sexual, que a resposta seja rápida e rigorosa. Então, para avaliar a situação brasileira, o Ministério Público tem uma agenda de trabalho. Dentro dessa agenda de trabalho está, inclusive, a capacitação, a sugestão de capacitação específica de militares para conduzir investigações de crimes de natureza sexual, que é diferente para crimes de outra natureza. E está também a nossa difícil missão aqui de tentar atualizar a legislação penal nacional, a militar, no que diz respeito à ausência do crime de exploração sexual. Com a Lei 13.491, a gente ampliou a possibilidade de alguns crimes de natureza sexual serem processados e julgados na Justiça Militar da União. Assédio sexual não tínhamos, agora temos. Outras situações também. Porém, ainda não há, e é uma exigência da ONU, para, sobretudo, desdobramento de peacekeepers, o tipo penal da exploração e abuso sexual, como a ONU entende, não a que tem aqui no Código Penal comum, que é ganhar dinheiro com prostituição. Esta é aquela que o peacekeeper usa da sua confiança, usa do impacto que tem em face da vulnerabilidade da população local e troca serviços, comida, por serviços de natureza sexual. Então, é o exemplo lamentável da troca de comida por sexo oral, por exemplo, inclusive com crianças, meninos e meninas, e que, infelizmente, acontece, inclusive feita por peacekeepers, por integrantes de missões de paz em vários contextos. Não temos no Brasil nenhum caso de peacekeeper brasileiro envolvido com crimes de natureza sexual. Porém, não estamos normativamente preparados, estamos com essa desatualização, se isso, infelizmente, acontecer. E é uma exigência da ONU que a gente tenha essa atualização legislativa. Isso tudo faz parte do nosso diálogo. Viagens institucionais de acompanhamento, cooperação com institutos de pesquisa, inclusive a gente fez e publicou junto ao Instituto Igarapé, Instituto de Pesquisa de Ponta, esse levantamento de todos os processos da Justiça Militar, no caso do Haiti, que são poucos, investigações, né, e processos. No âmbito legislativo, o que o Ministério Público Militar tem feito? A saudosa doutora Adriana Lorandi, é o nome desse auditório, né? Colega que nos deixou tão cedo e de uma forma tão sem sentido, coordenou o grupo de especialistas que elaborou o projeto de lei que internaliza os crimes internacionais previstos no TPI, internaliza que ainda está em tramitação no Congresso Nacional. O que crime internacional tem a ver com direitos humanos e direito humanitário? Ora, crimes de guerra são as violações graves do direito humanitário. Crimes contra a humanidade são violações graves em determinadas circunstâncias, generalizadas e sistemáticas, de direitos humanos. Em 2012, aqui foi 2004, desde então. Em 2012, nós fizemos notas técnicas para a retirada dos crimes de guerra do projeto de novo Código Penal, que não andou, mas estava no projeto do Sarney e depois foi avançado pelo Pedro Tax,
um capítulo de crimes de guerra dentro do Código Penal Comum, o que para nós não fazia nenhum sentido, porque se não precisa de justiça militar para julgar crimes de guerra, que é mais excepcional das circunstâncias, para que justiça militar, então, você quer em tempo de paz? Então, nós fizemos notas técnicas e conseguimos sensibilizar, na época, para a retirada do projeto do capítulo de crimes de guerra. Estudos também temos avançado. Isso foi em 2012. Antes da Lei 13.491, nós fizemos um estudo de sensibilização de parlamentares para a necessidade de atualizar no que tange aos crimes de natureza sexual, e o foco aqui era o assédio sexual. Né? Continuamos, melhorou com a 13.491, mas continuamos com aquela carência legislativa ainda e continuamos tentando sensibilizar parlamentares nesse sentido, sob esse aspecto que restou ainda descoberto na legislação. Um pouquinho mais sobre o trabalho do MPM nesses anos, nessas áreas. Acompanhamento de projetos de lei sobre a obrigação do ensino do direito humanitário nas Forças Armadas. Tem portaria do MD, mas não tem lei ainda, e tem um projeto tramitando. E de regulamentação de símbolos protegidos, temos uma legislação, não está muito atualizada. Há um projeto de lei em andamento também, que a gente acompanha, para avançar, isso é implementar o direito humanitário. Tivemos uma contribuição internacional no âmbito legislativo, contribuindo para a elaboração de um novo projeto de Código Penal Militar de Angola, no qual foi incluído um livro inteiro de crimes internacionais, que são as violações graves de direitos humanos e de direito humanitário, ainda em tramitação, então também uma contribuição do Ministério Público Militar. Temos uma cooperação com a Divisão das Nações Unidas 3 do Ministério das Relações Exteriores para ações de implementação do direito humanitário no Brasil. Temos eventos agora, dia 31, aqui em Brasília, deste mês, para um debate sobre os 70 anos das Convenções de Genebra e outras iniciativas de ordem prática. Participação em grupos de trabalho de direitos humanos, direitos fundamentais no CNP e também, dentre outras, mais de uma, mas contribuímos, mais de uma vez, com a AGO para dar elementos para a resposta do Estado brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em especial o questionamento da comissão sobre, durante a intervenção federal, quais seriam os mecanismos de controle da atuação das tropas militares. E, chegando às nossas considerações finais, apenas para pontuar ou reforçar que os direitos humanos são fundamento do Estado democrático de direito e os militares são sujeitos e agentes desses direitos fundamentais. Aqui a importância dos direitos humanos, aqui a importância do direito humanitário. Não é porque a gente não está em guerra que direito humanitário tem que ficar fora da agenda ou da importância da agenda nacional. O Brasil tem compromissos a cumprir, faz parte do TPI, precisa internalizar, desdobra tropas em missões de paz, e mais, é vizinho de um Estado que está prestes a degringolar para uma situação de conflito armado, que é a Venezuela. E, à luz do direito humanitário, mesmo que o Brasil não entre em guerra, ou não faça, com a Venezuela, ou não faça incursões, né, de ajuda humanitária sozinho, ou em coalizão, autorizado ou não, pela ONU, que são questões que podem vir a debate, ainda assim é uma obrigação do direito humanitário fazer respeitar. Então, até um olhar, se, por exemplo, um criminoso internacional da Venezuela ou de outro país passar por aqui, tá, nas convenções que seria obrigação do Brasil processar e julgar pela competência universal, não vender armas ou outras questões, outros itens para país que sabidamente violam o direito humanitário, é uma obrigação. Inclusive, o Brasil, ano passado, se vinculou ao Tratado de Comércio de Armas, é uma obrigação expressa no Tratado de Armas e já era das Convenções de Genebra, não vender arma para país que viola flagrantemente, em conflito, que viola flagrantemente o direito humanitário, ou ter cautela, ter mais cautela nessa venda. Então, é importante a temática. Nós sempre precisamos avançar, temos boas iniciativas, mas precisamos fazer muito mais ainda. E, por fim, não poderia ser diferente, e é por isso que nós nos dedicamos tanto a essa matéria e acreditamos nisso. O Ministério Público Militar é o guardião do ordenamento jurídico castrense, e nessas áreas
de Direitos Humanos e de Direito Humanitário poderá adotar medidas tanto preventivas, mais eficazes às vezes, né? Mais gratificantes às vezes, mas quando necessárias também as repressivas de persecução criminal. Muito obrigada pela paciência. Em agradecimento às palavras proferidas pela palestrante, a convidamos à frente do palco para receber das mãos do promotor de Justiça Militar, Dr. Cícero Robson Coimbra Neves, a panóplia do Ministério Público Militar. Doutora Nájila, com muita satisfação, alegria, sempre bom ouvi-la e aprender sempre com os seus conhecimentos, com a sua aula. Fui seu aluno para a preparação, sou seu aluno em curso EAD. É sempre uma satisfação tê-la aqui conosco, aprendendo mais sobre o direito internacional humanitário. Tenho certeza que todos aqui adoraram sua palestra, conhecendo exatamente a concepção da nossa papisa do direito internacional humanitário, né? Nosso maior emblema, nosso maior signo nessa matéria, e espero que seja a primeira de muitas palestras que a gente possa usufruir dos seus conhecimentos. E, em agradecimento, a bela panóplia do Ministério Público Militar. Deixa eu pegar aqui. E um certificado materializando a data também. Faremos uma pausa para o almoço e teremos o retorno pontualmente às 13h30.